O nosso livro foi elaborado com base nas 5 variações de produção de texto, propostos por Dawes, Gagnon e Decantium. Os grandes autores, ao escreverem seus livros, utilizam dessas 5 operações. A primeira delas é a contextualização, ou seja, recuperar as características da situação de comunicação. É preciso definir um contexto de produção, como para quem escrever, por que escrever, como escrever, o que escrever e onde esse texto irá circular. A nossa contextualização ficou da seguinte forma. A produção de autoria do conto A História da Pequena Helena, elaborada pelas alunas do 7º módulo do curso de Pedagogia, tem por objetivo compartilhar o produto final do projeto integrado do primeiro semestre de 2020 com os participantes da Feira Virtual do Conhecimento. A apresentação acontecerá por meio de um vídeo, que circulará no ambiente virtual da Unifiob, Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos. A segunda operação é o planejamento, que é a elaboração e tratamento do conteúdo temático. Nessa fase, registramos a elaboração e organização das ideias, lembrando que elas também podem ser feitas mentalmente. O planejamento do nosso livro ficou da seguinte forma. Helena, cabelos cacheados e estudiosa. Adorava ir à escola. Mãe ficou preocupada. Perdeu o interesse, por quê? Manutenção da rotina. Sofreu calada com a zombaria dos colegas. Os colegas jogaram a garota na lata de lixo. Ajuda da irmã, professora e diretora. A terceira operação é a planificação, que compreende a organização de um plano de texto, ou seja, a definição de quais serão as suas partes, em que ordem virão um texto, de que maneira se articularão e quais relações serão estabelecidas entre elas. Os textos organizam-se de acordo com as características do gênero. Dessa forma, essa deve ser uma referência fundamental na planificação. Os episódios a serem abordados em nosso livro foram mencionar as características de Helena, falar o lugar que Helena frequentava, relatar sobre as atitudes dos garotos, falar sobre a situação de Helena, expor os acontecimentos e mencionar as atitudes da professora e diretora. A textualização compreende a produção do texto. Nessa etapa, foi realizada a elaboração do texto a partir da planificação, empregando recursos linguísticos para estabelecer coesão verbal e nominal, como também conhecimentos do sistema ortográfico. Na revisão, a planificação foi recuperada. Essa etapa é processual e constitutiva. Foram realizadas adequações em relação ao texto anterior, revisando os recursos utilizados e substituindo as palavras que consideramos mais pertinentes. Através da utilização das 5 operações de produção de texto, foi produzido o livro A História da Pequena Helena. Helena era uma menina magra, com apenas 6 anos de idade, tinha cabelos cacheados e adorava estudar. A garota estudava em uma escola no centro da cidade. Os alunos que frequentavam a instituição possuíam muitos bens materiais, mas Helena pertencia a uma família simples e humilde. Helena tinha uma irmã mais velha, chamada Gabi. Essa menina encantadora era a grande inspiração para que estudasse muito. Todos os dias, Helena e Gabi esperavam ansiosamente o ônibus para irem à escola. Mas um dia esse cenário começou a mudar e Helena não queria mais estudar. Essa atitude da menina deixou sua mãe muito preocupada. Maria, mãe de Helena, era muito zelosa com as filhas. Sempre buscava o melhor para ambas.
Ao ver a tristeza de Helena, ficou muito preocupada e decidiu perguntar: "O que está acontecendo, minha filha? Por que você não quer ir para a escola?" "Não está acontecendo nada, mamãe. Está tudo bem", disse a menina. A mãe não ficou convencida, pois o rosto da menina estava triste e seus olhos diziam que algo a incomodava. Apesar de seu silêncio, Dona Maria estava certa de que teria que ajudar a filha. Pediu que Gabi ficasse atenta e não perdesse a irmã de vista. Enquanto isso, todos os dias, na saída, Helena esperava sua irmã sentada em um banco para irem embora juntas. Enquanto aguardava, alguns garotos zombaram da pequena, dizendo: "Nossa, que menina mais magra e que cabelo horrível!" E os meninos riam muito. Tinham maldade em sua fala e conseguiam magoar muito a garota, que se sentia sozinha e abandonada. Essa situação persistiu por algumas semanas e Helena permanecia calada. Num desses dias, os garotos, depois de muito a insultarem, conseguiram jogar Helena dentro de uma lata de lixo, que ficava bem próxima do banquinho, onde ficava esperando por Gabi. Então, a menina, muito assustada, disse: "O que eu fiz para merecer tudo isso?" A pobre menina ficou muito chateada com a situação. Não entendia o motivo de tal atitude. Sentia uma tristeza enorme e mal conseguia pedir ajuda, pois chorava muito. Naquele momento, Helena sentia medo, tristeza, angústia, solidão e desespero. Enquanto Helena tentava se acalmar para pedir ajuda, Gabi chegou e presenciou a triste cena. Então disse muito séria e brava: "O que vocês estão fazendo com minha irmã?" Os meninos ficaram assustados e saíram correndo de tanto medo. Imediatamente, Gabi abriu a tampa do lixo, tirou sua irmã de lá e foram ao encontro da professora Rose para contar a situação. Enquanto ouvia a cada palavra dita, ficava chocada. Rose era uma professora doce. Todos da escola a admiravam muito pela sua bondade, empatia, justiça e prontidão. Ela então decidiu levar o caso à diretora da escola para tomar as providências necessárias. No dia seguinte, a diretora Joyce convocou uma reunião com os garotos, seus pais e a professora. A diretora, muito sábia, ouviu a versão detalhada dos garotos. Durante a fala, pôde perceber a imaturidade e a falta de consciência do mal que provocaram a colega Helena. Contaram detalhes, e a diretora percebeu que o grande problema era a falta de aceitação sobre as questões relacionadas a diferentes classes sociais e a cor da pele, cabelo. Fez muitas perguntas e levou os meninos a refletirem sobre tais questões. Pais e crianças tiveram a oportunidade de colocar o que sentiam e pensavam sobre pobreza e racismo. Finalmente, a diretora concluiu: "Todos nós possuímos diferenças, e são elas que nos tornam seres únicos. Já imaginaram se todos nascêssemos iguais? O mundo não teria graça." Após o término da conversa, os meninos conseguiram entender e perceber que todos nós possuímos diferenças, mas que devemos respeitar as pessoas do jeitinho que elas são. Envergonhados pelos seus atos, foram pedir desculpas a Helena. A menina os perdoou, pois não havia nenhum vestígio de maldade e rancor em seu coração. Daquele dia em diante, a garota passou a se sentir mais acolhida pelos garotos e por todos os colegas da escola, e seu amor pelos estudos só aumentou.